Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és bem-vindo. Aonde é o Espírito do Senhor, a liberdade, Pai, nós Te damos liberdade para mover. Nós Te damos liberdade para tocar no nosso coração, Jesus. Vem, Espírito Santo. Abra suas mãos agora onde você está. Comece a sentir o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando algumas pessoas essa noite. Mentalidades estão sendo mudadas. Corações estão sendo curados. O seu corpo receberá cura essa noite. Eu declaro cura. Declaro cura do seu corpo, cura da sua alma e do seu espírito, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu declaro esse lugar coberto com a Tua glória. Em nome de Jesus, cada pensamento sendo levado à obediência a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar algo para você essa noite, algo que Deus tem compartilhado comigo. E nós vamos levantar um clamor essa noite para a nossa cidade, amém? Nós cremos no milagre sobrenatural quando a gente declara a realidade sobrenatural, amém? Hoje é noite de ceia, é noite de relembrar o que Jesus fez por nós. Vamos fazer isso em memória, declarando a cura da nossa terra, remissão do pecado, amém? Eu quero começar lendo com você em 1 Coríntios 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor, se alguém puder trazer água para mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem, ou e não poucos morrem. Eu quero começar com essa frase, em memória de mim. Não sei se você vai lembrar que a primeira Páscoa foi instituída em Êxodo 12, quando o povo ainda estava no Egito. Se você puder lembrar comigo, o povo estava passando mais de 400 anos ali no Egito. O povo estava muitos anos sem ter a direção de Deus, sem ter alguém que se levantasse em favor do povo. Então a Bíblia diz que Deus se lembrou das promessas que Ele tinha feito para Isaac e Jacó. E Deus se lembra e levanta Moisés para libertar o povo. Antes mesmo deles saírem, Deus dá a instrução. E eu quero ler com você alguns pontos da instrução que o Pai deu nessa primeira Páscoa. Vamos ler lá comigo em Êxodo 12, 40 a 51. Antes que a gente comece a ler, hoje aconteceu uma coisa engraçada. Isaac hoje fez um almoço lá em casa, né? Aquele almoço maravilhoso, almoço Masterchef. E é aniversário do Ben amanhã, gente. Ben faz 10 anos e ele falou assim pro Ben: Ben, o que você quer comer? Aí ele falou assim: pai, eu quero comer isso e aquilo outro. Aí Isaac fez um almoço maravilhoso para ele. E o que aconteceu? A gente chega aqui muito cedo, então a gente almoça, toma banho e sai correndo. E o Ben se atrasou lá nas atividades dele, e a gente veio correndo para cá. Daqui a pouco está o Benjamin reclamando: não, porque o meu dia foi ruim, porque meu dia foi aquilo, meu dia foi aquilo outro. E começou a reclamar. Aí eu: peraí, Ben, vamos sentar aqui, vamos lembrar do que aconteceu. Você teve o dia para você, seu pai fez almoço para você. Você só está chateado porque você teve que sair correndo.
Ou seja, nós seres humanos temos a tendência de esquecer. Vira para o irmão do teu lado e fala assim: infelizmente, você esquece. E você precisa lembrar hoje do que significa a ceia do Senhor na nossa vida, amém? Então, olha o que acontece nessa primeira Páscoa, a primeira ceia. Êxodo 12:40 diz assim: os israelitas viveram no Egito 430 anos. O fim desse período, exatamente no último dia, todo o exército do Eterno saiu daquele país. O Eterno fez vigília toda aquela noite, cuidando dos israelitas. Diga para a pessoa do teu lado: Deus não dorme. Ele cuida de você. Lembra disso. Por causa disso, todas as gerações de Israel deverão honrar o Eterno fazendo vigília essa noite. O Eterno disse a Moisés e Arão: são essas as normas para a comemoração da Páscoa. Nenhum estrangeiro deverá comê-la. O escravo que houver sido comprado e circuncidado poderá comê-la. Eventuais visitantes ou trabalhadores contratados não poderão comê-la. Ela deve ser comida dentro de casa e não leve não leve a carne para a rua. Nenhum osso deverá ser quebrado. Toda a comunidade de Israel deve participar. Se algum imigrante que viva no meio de vocês quiser comer a Páscoa, todos da sua família que forem do sexo masculino deverão ser circuncidados. As mesmas normas valem para o natural da terra e para os imigrantes que vivem no meio de vocês. Os israelitas fizeram exatamente como mandou o Eterno. Eu quero te lembrar que eles tinham essa questão da Páscoa. Na sexta-feira eles fizeram pão sem fermento. O pão era sem fermento porque o fermento significava o pecado. Não podia comer um pão fermentado na Páscoa, na ceia. Não poderia ser quebrado o cordeiro, nenhum osso do cordeiro, porque isso era sombras do que viria, né? A ceia profetizava o que Jesus ia fazer. Os seus ossos iam ser quebrados por nós. Esse cordeiro precisava ser sem mácula. Todos precisavam ser circuncidados. Era um símbolo que eles faziam, né, de santidade, santificação. E eu quero te lembrar que existia a festa da Páscoa. Logo após a Páscoa, existia a festa dos pães asmos, que era a festa onde eles comiam também, para a consagração, somente pão sem fermento, lembrando de que eles ainda precisavam ser consagrados. Após a festa dos pães asmos, existia a festa das primícias. E logo após as primícias, as festas da Pentecostes. Eu quero só falar rapidinho dessas festas, porque você precisa entender qual era o contexto em que Jesus faz a ceia com os seus discípulos. Naquele momento, Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Sendo que a primeira Páscoa, a primeira ceia, Deus fala para Israel: fazer isso para lembrar que vocês foram libertos do Egito. Então, através de Jesus dá um outro significado para a ceia. Jesus simplesmente estava dizendo para os discípulos: você lembra que a gente todo ano comemora a Páscoa para lembrar de que vocês saíram do Egito, para lembrar que vocês foram lembrados pelo Eterno, que Deus cuidou de vocês. Agora é a hora de cumprir a promessa. Agora é a hora de que a glória seja revelada através de Jesus. A cruz revela a glória de Deus, amém? A cruz, Jesus se entrega para que seja cumprido todas as promessas. Então, até Jesus, os israelitas sempre faziam a Páscoa lembrando do Egito. Ok? Guardou até aqui? A partir de Jesus, algo acontece. E eu quero dizer para você: existe algo aqui hoje que é capaz de mudar a realidade que nós estamos vivendo agora. O sangue de Jesus é poderoso para vir e mudar a atmosfera da terra. Nós nunca vivemos em escuridão como estamos vivendo esses dias.
Mas nós não fazemos Páscoa e nem ceia para lembrar o que Deus fez. Há mais de não sei quantos mil anos atrás, nós fazemos isso em memória do que Jesus fez. E Jesus fez com propósito, a gente vai chegar lá. A humanidade nunca passou por tanto tempo em guerra, por tanto tempo em uma situação, gente. O ser humano é o único ser que tem poder para transformar, para se adaptar. Nós estamos há 10 meses passando dificuldades. Porque Satanás tem trabalhado incessantemente para desviar a nossa atenção do que é correto, para desviar a nossa atenção da cruz, para nos desviar a nossa atenção do que Jesus fez. E eu creio, e eu quero que você creia comigo essa noite, que o sangue de Jesus é suficiente. Diga para a pessoa do seu lado, diga, o sangue de Jesus é suficiente. E nós vamos lembrar disso essa noite. O sangue de Jesus é suficiente. Então, Jesus estabelece um novo tempo. Mas os discípulos ainda não entendiam. Eu quero que você abra comigo em João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo eis que o Pai tudo confiara a tuas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e lavou os pés dos discípulos, e a enxugou com a toalha como estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhes disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Logo a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois, disse Pedro. Nunca me lavarás os pés. Então respondeu Jesus, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo? Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também lava as minhas mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou, vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais o mestre, e eu o Senhor, e dize-me, por que eu sou? Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Amém? Vamos começar a entender um pouco dessa ceia. Jesus, antes de cear com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos. Ele convida os discípulos a fazer o mesmo exemplo de servir. Entenda, a partir dos discípulos nasce a igreja, amém? Depois nós vamos falar sobre Pentecostes, sobre o nascimento da igreja. Mas Jesus diz, vocês estão compreendendo? Eu estou servindo vocês, eu estou me entregando. E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu quero te lembrar que toda palavra que Jesus disse para os discípulos, Ele também está dizendo para você. Diga para a pessoa do teu lado, você é discípulo de Jesus? Então você precisa compreender que Jesus te chamou para servir. Jesus te chamou para algo maior. Não vem com essa história que você não tem chamado, que você não tem ministério, porque não tem nada a ver com isso. E não é só lavar os pés. Isso é algo que Jesus usou como simbolismo. Porque lavar os pés naquela época era simplesmente uma honra maior. Você ia lavar os pés de alguém, era algo assim tremendo. E Jesus era rabi, Jesus era mestre. Nunca o mestre serviria ao discípulo. Nunca o mestre ia se ajoelhar para lavar os pés dos discípulos. Mas Jesus estava ensinando algo maior para eles. E nós precisamos aprender com Jesus, amém?
Jesus é a perfeita teologia. Se você não tiver as mesmas obras da vida de Jesus, você não pode ser considerado cristão. Ok? Se você não está disposto a servir no reino, você não pode ser considerado cristão. E você precisa reconhecer isso hoje, porque nós vamos ter que discernir o corpo. 1 Coríntios 11 diz o quê? Porque muitos não têm discernido o corpo, estão morrendo ao ceiar. Se você não reconhece o corpo de Cristo, você está trazendo para si condenação. Jesus continua. Então sirva. Verdade vos digo que o servo não é maior que o Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Quando ele saiu, disse Jesus. Quando ele saiu, o traidor, tá, gente? Que eu pulei aqui alguns versículos. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Você entende que a morte de Jesus glorifica o Pai? Você consegue entender isso? Jesus precisava morrer para que o Pai fosse glorificado. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Uma perguntinha para você. Você tem amado seu irmão como Deus te ama? Pergunta aí o irmão do lado. Você me ama como Deus te ama? Aí tem gente que vai falar, mas Isa, eu não sou Deus. Mas Jesus aqui, ele ainda era carne. Ele ainda não morreu e não ressuscitou. Ele está falando algo que nós poderíamos fazer. Nada que Jesus comandou os discípulos fazer pode ser diferente de nós. Nenhum dos discípulos era anjo. Todos eles tinham um corpo, tinham uma alma e tinham um espírito. Todos eles tinham profissão. Todos eles tinham alguma coisa para fazer aqui nessa terra. Era igualzinho a você. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora a gente vai pular para Mateus 26, 33. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Amém? Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia que vos eis de beber de novo convosco. E tendo contado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Eu quero trazer à nossa memória hoje o simbolismo de alguns desses pontos aqui. O pão. Jesus disse: o pão é o meu corpo. Não é só o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. Quando Paulo diz em Coríntios, o corpo, ele não está dizendo um corpo físico, ele está dizendo o corpo de Cristo. Naquela época, o corpo era dado para significar a igreja, o nome da igreja. Era o corpo de Cristo. O pão é o corpo de Cristo. Como vimos anteriormente, o pão não pode ter pecado. O pão não pode ter fermento. O corpo de Cristo não pode ter pecado. Por isso nós precisamos nos consagrar. Por isso nós precisamos de Jesus. Sem Jesus não há remissão de pecado. Sem Jesus não há nova aliança. E Jesus também levou 39 chibatadas. Quantos já ouviram falar isso aqui? A gente já falou isso aqui.
das 39 chibatadas de Jesus. As 39 chibatadas igualam as 39 raízes de doenças. Os médicos descobriram que as doenças foram separadas em 39 raízes. Jesus recebeu no seu corpo 39 chibatadas. Você pode acreditar na cura? Será que a gente pode acreditar na cura da humanidade? Será que através de Jesus você pode acreditar na cura? Esses dias eu postei no Instagram uma frase do Bill Johnson que me marcou muito essa semana. Ele disse: se eu orar por você e você for curado, Deus está sendo glorificado. Mas se eu orar por você e você não for curado, você está vendo o que eu posso fazer. Muitas pessoas não gostam de pregar sobre cura. Pastores não gostam de falar sobre cura no púlpito, porque tem medo de quando a pessoa não é curada, vai expor o seu ego, vai expor o seu defeito, vai expor as suas condições. Infelizmente, nós ainda estamos sendo glorificados, amém? Mas nós podemos curar através do nome de Jesus. E quando as pessoas são curadas, o nome de Jesus é glorificado. Nós não podemos parar de declarar a cura. Não podemos parar de declarar o sobrenatural. Sim, eu creio na cura do Covid. Nós vimos aquele dia, aquele domingo, que o pastor José Roberto estava aqui, Isaac estava no hospital. Eu passei por aquilo ali, eu sabia a condição do Isaac. Milagrosamente, segunda-feira, ele acordou outra pessoa. Deus pode ser glorificado? Amém? Deus ainda está curando. E nós vamos continuar declarando a cura. Nós precisamos lembrar das 39 chibatadas que Jesus levou. Não foi à toa. Não foi em vão. Ih, acordei o neném, desculpa. Cada chicoteada de Jesus representa uma doença, um tipo de doença. Nós também temos o vinho, ou suco de uva, vem da videira. Como a Grazi estava falando, da mulher que doou o sangue. O nosso sangue só pode ser purificado através do sangue de Cristo, amém? Se você quer receber um novo sangue hoje, eu quero te chamar a atenção. Você cear hoje, acreditando que esse vinho, esse suco de uva, não é apenas um suco de uva. Existe algo sobrenatural na ceia. Existe algo poderoso quando nós nos unirmos no nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. Não são minhas palavras, é o nome dele. É o sangue dele que tem poder para restaurar o nosso sangue. Eu quero que você abra comigo em João 15. Logo depois que Jesus ceia com os discípulos, Jesus ainda continua falando para eles o que viria. Nós não paramos só na ceia, amém? Depois da ceia veio as festas. Depois da ceia ainda teve outras instruções de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, mas ele voltou e se reuniu com os discípulos, amém? Ele se reúne com os discípulos e ele dá as últimas instruções para os discípulos. Mas antes disso eu quero que você abra comigo em João 15. Que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. No começo do texto diz que eu sou a videira verdadeira, amém? Aquele que estiver em mim dará fruto. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Tem pessoas que vêm até Jesus, cheio de fardo, doentes. E eu quero te dizer, a Bíblia diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é suave. Se você vem até Jesus, você não vai voltar ao mesmo. Amém? Mas se vocês têm vindo até Jesus e você não tem trocado o seu fardo, o que você tem feito é reclamar. Você não vem orar, você vem reclamar, você vem jogar e trazer de volta. A Bíblia nos garante trocar o nosso fardo com o fardo de Jesus. Se você tem continuado com fardo, você não tem dado, você não tem entregado.
Se permanecerdes em mim, permanecer. Hoje, quem permanece? Começa uma dieta. Amanhã não, né? Amanhã depois. Começa a estudar. Vou estudar ano que vem. Agora com esse negócio de online, né? Deixa pra lá. Vou fazer não sei o quê. Imagina com as coisas espirituais que você não vê, porque existe uma batalha contra a sua alma. Existe uma batalha. Porque Efésios 1 diz que todas as bênçãos celestiais já foram entregues a você. Mas por que você não vive as bênçãos que já foram entregues? O seu espírito se comunica com o Espírito de Deus. Em Romanos 8 diz que o Espírito de Deus se comunica com o meu espírito, dizendo que eu sou filho. No seu espírito diz que você é filho. No seu espírito você tem filiação. Mas muitos ainda vivem como órfãos. Se você não permanecer e as palavras do Senhor não permanecer em você, não vai adiantar. O ramo fora da videira não vai conseguir resistir. Estamos passando dias de trevas. Somente quem tiver com a videira, grudado na videira, entrelaçado na videira, vai ter seiva suficiente para permanecer. Sabe o que acontece com a videira? Ela passa as estações, mas ela passa vários processos. Quantos já foram numa vinícola? Alguém? Em Friburgo não tem, né? Mas a vinícola, desculpa gente, a videira, ela pode passar até mesmo por um congelamento. Porque ela fica, permanece ali. E quando vem o sol, ela volta a brotar. E é tão bonito o que acontece com ela que ela vai se entrelaçando, os ramos dela se entrelaçam. Então ela vai envelhecendo, tem várias videiras que têm anos de vida e continuam dando fruto. Amém? Para quem é da terceira idade. E a palavra de Deus diz que você ainda vai dar muito fruto, porque se você permanecer na videira. Então os ramos, eles ficam ali, eles ficam entrelaçados. E eles conseguem permanecer firmes, passando pelo inverno. Diga para a pessoa ao teu lado, se você permanecer em Cristo. Fala, gente. Se você permanecer em Cristo, você vai sobreviver ao inverno. Mas você precisa permanecer. Isso não é papel de Cristo. Você entende isso? O papel de Cristo ele já fez. Ele te dá seiva. Ele te dá alimento. É só ficar nele. Eu tenho um pastor que eu amo do coração, que é o Blaine Cook. Ele fala assim, você quer dar certo na vida? Você quer viver seu destino? É só não errar. Acerta. Que você vai conseguir. Preste atenção agora numa chave que eu vou liberar sobre você, igreja. Você que está assistindo, em nome de Jesus, receba essa revelação. Se você permanecer em Cristo e nas suas palavras, você vai pedir o que quiser e vos será feito. Por que não está acontecendo? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Bota a mão no seu coração e diga assim, no seu amor permaneço. Aleluia, glória a Deus. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós. Pulando um pouquinho. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Novamente, Jesus dá essa instrução. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo. Quem quer ser amigo de Deus, amém? Quem quer ouvir
os segredos do coração de Deus para essa geração. Deus está falando. Deus nunca parou de falar. Deus está falando, Deus está trazendo luz. E eu te digo, na cruz, através de Jesus, nós temos solução para tudo que a gente está vivendo hoje. Tenho certeza disso. E a palavra de Deus diz isso. Mas se você estiver entrelaçado na videira, voltando à ceia, eu quero que você abra comigo em Mateus. Desculpa, gente, não é Mateus não, é Marcos. Não, é Lucas 24:11. Desculpa. Lucas 24:11 diz assim, ainda na ceia. Ele continuou a abrir os entendimentos deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. Vocês podem ver agora que está escrito que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no terceiro dia. E uma mudança radical de vida, aleluia, glória a Deus, por meio do perdão de pecados, é proclamada em seu nome em todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês. Então, permaneçam. Vamos dizer isso? Permaneçam. 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 Não podemos desistir, amém? Vamos ser resilientes. Permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Depois ele os levou para fora da cidade, até perto da Betânia. Levantando as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoados, foi levado aos céus e se ajoelhou adorando. Voltando para Jerusalém, explodindo de alegria, passavam todo o tempo juntos, louvando a Deus. Agora eu vou falar uma coisa que vai escandalizar algumas pessoas aqui. As últimas instruções de Jesus não foi ir de pregar o evangelho. Está aqui. Permaneçam até que recebam, até que sejam capacitados com poder. E eu quero que você entre comigo aqui agora, na revelação do que vem após a ceia. A ceia nos liberta, amém? A ceia nos justifica. A ceia nos lava. Mas ela tem um propósito. E Jesus disse, eu preciso ir. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe algo melhor do que Jesus? Fala alto aí. O que poderia ser melhor do que Jesus? Ele disse, eu preciso ir para que venha o que meu Pai prometeu. O que o Pai prometeu? Quero que você abra comigo em João 14. Em João 14 diz assim, não permitam que essa situação os aflijam. Vocês confiam em Deus? Não confiam? Confiam em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês? Mas se vou preparar um lugar para vocês, significa que vou retornar. E vou levá-los comigo, aleluia. Para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou. Então Tomé disse, Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Para que pensa que sabemos o caminho? Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem de fato, conheceriam o Pai também. De agora em diante vocês conhecem porque já o viram. Então Filipe implorou, Senhor, mostra-nos o Pai. Então ficaremos contentes. Vocês me acompanham todo esse tempo e ainda não entendem? Ver a mim é ver ao Pai. Então como pode perguntar, onde está o Pai?
Vocês não acreditam que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são simples palavras. Diga assim, as palavras de Jesus não são simples palavras. Não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Aleluia. Creiam em mim e eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não conseguirem crer nisso, creiam no que vai vir. Preste atenção. Creio no que virá, amém? Podem contar com isso. De agora em diante, tudo que pedirem em conformidade com o que eu sou e eu faço, vou conceder a vocês. E é deste modo que o Pai será visto, pelo que Ele é no Filho. E isso que eu quero dizer, seja qual for que pedirem, se for desse modo, vocês vão ter. Aleluia, tem alguém ouvindo a palavra de Deus esta noite? Você consegue entender o que vem depois de Jesus? O que vem depois da ceia? Vem um empoderamento dos filhos. Jesus precisava ir para revelar o Pai através de quem? Através de quem, gente? Do Espírito Santo. Quem virá depois de Jesus? Quem pode mudar a situação do mundo hoje, a não ser o Espírito Santo, que foi enviado para convencer o homem de todo pecado e injustiça? O Espírito Santo é maior do que tudo que nós entendemos. O Espírito Santo foi enviado para empoderar os filhos em concordância. Existe algo maior do que Jesus, que é a unidade dos filhos, exaltando e glorificando o Pai, testemunhando a cruz. A descida do Espírito Santo testemunha quem Jesus é e quem o Pai é. Vamos ler o versículo 15. Se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai e Ele providenciará o outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo. Assim não sabe o que procurar, mas vocês já conhecem, porque Ele tem estado com vocês e ainda estará. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei em pouco tempo. O mundo não me verá mais, só vocês, porque eu estou vivo e vocês estão me vendo. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Vocês precisam entender que depois da ceia há um empoderamento dos filhos. Aonde você vai, Jesus vai com você. Aonde você vai, Deus Pai vai com você. E aonde você vai, o Espírito Santo vai com você. Jesus diz para os discípulos: permaneçam até que haja poder sobre vocês, até que o Espírito Santo desça, empodere vocês para curar, para libertar, para ir ao mundo e pregar o Evangelho. Nós não podemos ir pregar sem poder, porque o poder do Espírito Santo é capaz de convencer o homem de todo pecado. Só o Espírito Santo pode convencer, só o Espírito Santo pode renovar, só o Espírito Santo pode restaurar, só o Espírito Santo, através do poder dele, pode curar e manifestar a presença. Palavra sem poder não tem transformação. Vamos continuar. Senhor, Senhor, porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Será que a Bíblia não é atual? Como dizem por aí? Um mundo sem amor é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra com o maior cuidado, e meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. E a mensagem que estou ouvindo não é, as mensagens que vocês estão ouvindo não é minha mensagem, é a mensagem do Pai que me enviou.
Digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo que o Pai enviará, meu pedido, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo. Irá esclarecer tudo para vocês. Diga para a pessoa do teu lado, o Espírito Santo está aqui essa noite. E Ele vai esclarecer tudo para você. Se você tem dúvida, o Espírito Santo, Ele é poderoso para tirar a sua dúvida essa noite. Tem muito crente que está em dúvida, não sabe para onde ir. O que está acontecendo, Jesus? Jesus está voltando ou não está? Jesus não quer. Jesus cura, Jesus não cura. Espírito Santo libera hoje para você sabedoria, discernimento. Não é persuasão, é discernimento e sabedoria. Ele esclarece tudo para vocês. Ele vai lembrá-los, aleluia. Jesus, obrigado pelo Espírito Santo, que Ele pode nos lembrar. Ele vai lembrá-lo de todas as coisas que vocês têm ouvido. E eu vou, mas os deixarei com assistência. Você não está sem assistência. Você não anda sozinho. Você não está desamparado. E eu quebro em nome de Jesus todo espírito de desamparo, de abandono que essa situação toda tem acontecido e tem projetado na vida das pessoas. O espírito de abandono nos afasta do espírito de filiação. Muitos estão se sentindo abandonados. Jesus nunca nos abandonou. O Espírito Santo nunca nos abandonou. E nós precisamos crer na palavra que diz que Ele nos deixou com assistência. E Ele disse para os discípulos, eu preciso ir para que venha. Aleluia, glória a Deus. Amém. Ainda bem que na Trindade não tem briga um para o outro, né? Um dá honra para o outro. Aleluia. Eu vou, mas o deixarei com assistência. É o meu presente de despedida para vocês. Não os deixe como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos. Em nome de Jesus, espírito de depressão, sai desse lugar, sai dessa cidade. Em nome de Jesus, não fiquem deprimidos nem perturbados. Eu declaro paz. A paz que o mundo não pode dar, mas o Espírito Santo pode dar. Vocês me ouvirão dizer, vou embora, mas volto. Jesus está voltando, aleluia. Glória a Deus. Se vocês me amassem, estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o Pai. Porque o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Aleluia. Vamos agora? Deixa eu respirar um cadinho, gente. Estou empolgada. Aleluia. Vamos em Atos 2, gente. Estou terminando. Então, através do sangue, nós temos uma nova aliança. Através da ressurreição de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Através da ressurreição de Jesus, nós recebemos espírito de filiação, não de abandono mais. Adão, quando foi criado, ele tinha um sangue puro, ok? Todo mundo acredita nisso? No Éden não existia doença. Não existia pecado até o dia que eles comeram do fruto. O derramar do sangue de Jesus era necessário para remir o sangue do homem. Nós temos remissão do nosso sangue através do sangue de Cristo, amém? E hoje eu quero te lembrar isso, quando você fizer a ceia, quando você beber do suco, você vai lembrar que o seu sangue foi trocado pelo sangue de Cristo. Seu DNA foi mudado. A instrução de Jesus foi que eles permanecessem. Eu não tenho tempo para falar de Pentecostes hoje. Acho que vou ter que pregar de novo para terminar essa palavra. Amém. As últimas palavras de Jesus não foram ide por todo mundo, foram espera em Jerusalém até que sejais revestido do alto, para poder fazer. Vamos em Atos 2.
estava nesse dia? Quero ver se vocês lembram disso. Quem estava nesse dia que Jesus veio e se apresentou para os discípulos? Era a mãe de Jesus, as Marias todas, né? Eram os discípulos. A Bíblia diz que tinham 120. Eu quero que você leia comigo, ó. Logo depois da Páscoa vem Pentecostes. Quando chegou a festa de Pentecostes, todos estavam juntos em um só lugar. Essa aqui é uma das primeiras vezes que você vai ler e não vai ouvir uma discriminação de homens e mulheres. Antigamente, antes desse momento, era o que descreveria, né? Aqui, não sei quantos homens, não sei quantas mulheres. Aqui está falando, estavam juntos, em um só lugar. Homens, mulheres e crianças. Olha que coisa linda, gente. Inesperadamente, um som parecido com um vento impetuoso ganhou força. Ninguém sabia de onde vinha. Todo lugar foi tomado por aquele som. Em seguida, como um fogo que irrompe. Eu quero, se tiver algum bebê, se a mamãe puder tapar o ouvidinho do neném, que eu vou pedir uma ajuda de vocês agora, tá bom? Eu quero que vocês falem o mais alto que puder. Comece a falar o mais alto que puder. É sério, gente. Vai, gente, fala. Vai. Mais alto. Isso, mais alto. Vai. Tá bom para não assustar as crianças. Cadê o pessoal do Hello? Vai ver se tem 3.000 pessoas ali na porta para mim. Se tiver, me dá uma ok, vai que eu me surpreendo, né? Vê se tem 3.000 pessoas ali na porta. Quem foi ver? Ninguém acredita, gente. Tá vendo? O que acontece aqui? Não tem não, gente, não tem. Todo lugar foi tomado por aquele som. Agora eu quero te fazer a pergunta. Que som foi esse que conseguiu chamar 3.000 pessoas para aquela porta? A gente fez um pouquinho de som aqui. Será que a gente fizesse um pouquinho mais? Ia chamar a atenção da cidade? Você acha que ia chamar? De quem foi esse som, gente? A presença do Espírito Santo. Não é nada que a gente possa fazer com os nossos recursos naturais. Não há nada que a gente possa fazer, a não ser a descida do Espírito Santo para tocar, para convencer, para mudar a realidade. E eu quero te dizer, quando o Espírito Santo vem, ele traz unidade. A gente está vendo aqui, estavam juntos. Eles permaneceram em oração. Permaneceram juntos. E aquele vento ganhou força. Você quer ver a presença manifesta? Quem quer ver a presença manifesta? Quem quer ver pó de ouro, pedra preciosa, gente curada, gente saindo da cadeira de roda? Permaneça junto.